complementar o risinho nervoso, ele fez o comentário, assim, tudo bem ele falar que é gay, o problema é ele querer impor. Eu queria saber onde que o Eduardo Leite quis impor a homossexualidade dele a alguém. Olá, eu sou Manuel da Costa Pinto e aqui nesse canal eu falo de como a literatura muitas vezes toca em temas que estão no nosso cotidiano, na nossa vida diária, né? E hoje eu vou falar de como a literatura expressa uma questão que foi levantada pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, recentemente, quando ele, numa entrevista ao Pedro Bial, se declarou homossexual. Ele falou, olha, nunca escondi isso, mas também nunca falei publicamente que era homossexual, tenho um namorado que frequenta lugares públicos, né, e até evocou aí questões, o uso político que isso foi feito contra ele em alguns momentos. Duas questões surgiram a partir desta declaração do Eduardo Leite. Primeiro, algumas pessoas falando que ele estava usando isso politicamente. É claro que é um uso político. Se declarar homossexual num país que tem maior índice de assassinato de homossexuais do mundo, é obviamente um ato político, um ato de resistência. E o outro tipo de declaração, aí foi mais hedionda, porque veio do ser mais abjeto, que já pisou o solo de Pindorama, que é o nosso degenerado governante, com aquele risinho numa declaração ali no chiqueirinho, né, onde ele excreta as suas palavras, então aquele chiqueirinho da chegada do palácio, ele fez aquele risinho nervoso de quem fala, tá vendo, ele tá assumindo, não vou nem comentar isso, e dá aquele risinho, porque quando a pessoa tem algum problema com a homossexualidade, talvez alguns desejos inconfessáveis para si mesmo, ela ri nervosamente com isso, porque aquilo perturba profundamente as mentes mais moralistas que guardam, né, talvez, os desejos mais secretos, mais ocultos. E aí fez aquele comentário, para complementar o risinho nervoso, ele fez o comentário, assim, tudo bem ele falar que é gay, o problema é ele querer impor. Eu queria saber onde que o Eduardo Leite quis impor a homossexualidade dele a alguém. Se eu torço pro Flamengo e digo que eu torço pro Flamengo, eu tô querendo impor aos vascaínos, são paulinos, corintianos e palmeirenses do Flamengo? Não, eu estou simplesmente dizendo que eu torço para o Flamengo e eu tenho orgulho disso. O Eduardo Leite tem orgulho da condição ou da orientação, como se diz hoje, mais corretamente, sexual que tem, né? A sua orientação de gênero. Não há nada de mais nisso. Há talvez uma dimensão política, certamente há uma dimensão política. Eleitoreira é possível, mas não é necessário. Agora, todo político existe graças a eleições, a sua projeção e a sua importância na vida pública se deve à eleição. Então, é claro que também tem uma dimensão eleitoral. Enfim, o que é incrível é que ainda hoje estas questões possam incomodar alguém, né? E eu recomendo a quem fica incomodado, inclusive com homossexuais que têm um namorado, uma namorada, e manifestam seu amor publicamente e sentem repulsa por isso, que procurem, obviamente, serviços psiquiátricos ou psicanalíticos, porque é algo que não tem explicação, né? A não ser a doença, patologia e desejos reprimidos, recalcados, como se diz em psicanálise. Mas o que isso tem a ver com a literatura? Bom, se a gente fosse falar de literatura com temática homoerótica, a gente iria encontrar inúmeros casos. Aliás, eu recomendo um livro fundamental chamado Devassos no Paraíso, do escritor João Silvério Trevisan, que é uma história da homossexualidade no Brasil, sua repressão, suas expressões, suas lutas políticas, seus escritores, etc. e tal. Mas queria fazer uma consideração antes de entrar no tema de hoje, que vai ser falar de dois autores clássicos da literatura que abordaram a questão da homossexualidade. Queria fazer a observação de que nem sempre um escritor gay abraça a temática homoerótica e nem sempre um escritor que abraça a temática homoerótica é gay. Vou dar dois exemplos. O Filho da Mãe, romance de Bernardo Carvalho. Bernardo Carvalho publicamente, nunca escondeu isso, nem tem por que esconder, ele é homossexual. O livro dele, inclusive, narra a história de dois jovens que são homossexuais no contexto da guerra da Chechênia na Rússia. Né? É um livro escrito, ambientado fora do Brasil, tem um vínculo com o Brasil, e é uma história de um amor homossexual. Mas não tem nenhuma dimensão panfletária, não tem nenhuma não discute a questão
da repressão ou do incômodo causado pela homossexualidade em algumas mentes mais fechadas. Não, se trata de um amor entre dois homens, ponto e basta. É um livro de temática homoerótica, mas que não é um livro panfletário, engajado na causa identitária, digamos assim, a causa de gênero. E o Bernardo Carvalho tem inúmeros outros romances, dentre os mais importantes da literatura brasileira contemporânea, em que a questão homossexual nem passa perto. Ou seja, não há vinculação necessária entre a condição do escritor, a condição civil do escritor, e a sua obra literária. Um outro exemplo é uma escritora chamada Cíntia Boscovich, que não é homossexual, que escreveu um livro chamado Duas Iguais, uma novela, um romance pequeno, que narra a história de amor entre duas meninas. E também não tem nada de panfletário, não tem nada, não aborda a questão da homossexualidade nesses termos. E a gente pode citar também um livro importantíssimo na história da literatura brasileira, que é um livro do final do século XIX, que é O Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, que narra a história de um marinheiro negro que tem uma relação homossexual com um homem branco. Esse livro também causou escândalo na época, é mais compreensível que causasse escândalo no século XIX do que hoje, né? E o Adolfo Caminha não era homossexual, era casado, tinha filhos, não quer dizer que não pudesse ser homossexual por ser casado e ter filhos, até porque eu vou falar de um autor que era casado, tinha filhos e era homossexual e foi preso por ser homossexual, mas o fato é o seguinte, ele teve sua obra e sua reputação comprometida por escrever um livro de temática homoerótica, né, no século XIX, mas ele estava querendo fazer literatura e falar dos desejos, falar das relações, inclusive raciais no Brasil. Enfim, não existe vinculação entre ser homossexual e escrever literatura gay, etc. e tal, embora possa haver lutas identitárias. O João Silvério Trevisan mostra isso muito bem nos Devassos do Paraíso. Só para fazer uma introdução de como a homossexualidade é expressa no Brasil pela literatura e pelos escritores. Bom, mas o que eu queria falar hoje é o seguinte, um pouco na esteira da reação de má vontade que as pessoas tiveram, de que o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, ao se dizer homossexual, estava tendo uma atitude política. Eu queria falar de dois escritores que expressaram a questão da homossexualidade gerando repulsa em sociedade, na sociedade, e expressaram isso literariamente. O primeiro escritor é Oscar Wilde, grande escritor irlandês, autor do Retrato de Dorian Gray, que autor da peça Salomé, autor de inúmeras obras muito importantes, dramaturgo, poeta, prosador. O Oscar Wilde teve um caso público no final do século XIX em Londres com o Lord Alfred Douglas, que era filho de um nobre, o Marquês de Queensberry, e ele era um dandy, era um homem snob, extremamente irônico, requintado, eruditíssimo, né? Um dos grandes intelectuais na Inglaterra do século XIX, de origem irlandesa, e ele ostentou publicamente, até como um desafio à sociedade, ostentou essa relação com o Lord Alfred Douglas. Só que isso desagradou o pai do jovem, que moveu um processo contra o Oscar Wilde, usando os procedimentos mais vis e baixos, procedimentos jurídicos, e conseguiu fazer com que o Oscar Wilde fosse para a prisão. Então, aquele dandy que flanava pelos salões londrinos se viu, de repente, preso num lugar inóspito, que era o cárcere de Reading, né? O nome da cidade era Reading, onde tem uma penitenciária, uma prisão. E dessa experiência surgiram duas obras fundamentais para quem quer entender a questão do sofrimento íntimo que um homossexual sofre, principalmente no momento que ele não pode expressar publicamente a sua orientação. É o caso do Oscar Wilde, porque ele foi acusado de atitude imoral e por sodomia. Existe uma lei que era vigente na Inglaterra até o século XX, em que a sodomia, ou seja, a penetração de um homem por outro, era considerada crime de homossexualidade. Ele foi preso por isso. E ali, dessa experiência devastadora, ele escreve duas obras muito importantes. Uma se chama De Profundis, que é uma carta que ele escreve para o Lord Alfred Douglas, que é uma carta em que ele fala como Alfred Douglas foi irresponsável, o traiu, foi frívolo, aceitou as ações do pai, renegou o Oscar Wilde em público, ou seja, teve um comportamento de fato repulsivo por conta
do preconceito vigente à época e não quis se envolver e assumir, vamos dizer assim, aquilo que havia, o relacionamento que tinha com Oscar Wilde. E é muito interessante, é um documento humano maravilhoso, o De Profundis, tanto que é publicado nas obras do Oscar Wilde, em diferentes obras, é uma carta, né? Então é publicado às vezes à parte, mas em diferentes coletâneas de textos do Oscar Wilde. Essa carta é publicada como um texto literário, que é de fato um belo documento humano, em que ele, depois de falar do caráter manipulador, mesquinho, irresponsável do seu amante, ele fala que, apesar de tudo, ele teve que manter esse amor, porque é esse amor que o fazia sobreviver. Ele fala uma coisa maravilhosa, ele fala, olha, eu tinha que manter o amor em meu coração a todo custo. Se eu fosse para a prisão, é o que teria acontecido com minha alma. Depois da terrível sentença, quando eu estava com as roupas de presidiário e as portas da prisão se fecharam, eu me sentei entre as ruínas da minha vida maravilhosa, outrora maravilhosa, fiquei esmagado pela angústia, espantado pelo terror, atordoado pela dor, e ainda assim eu não te odiei. Ou seja, ele tem aquele sentimento ambíguo de dois amantes que têm problemas de relacionamento, né? Ele acusa, mas ao mesmo tempo mantém o amor. Ele se ressente das atitudes do amante, mas ao mesmo tempo conserva aquilo que dá sentido à sua própria vida. É um documento maravilhoso, essa carta De Profundis, né? Qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de preconceito contra o amor homossexual deveria ler, porque talvez seja uma expressão amorosa tão ou mais elevada do que qualquer declaração de amor das mais célebres da literatura entre personagens heterossexuais. E depois ele escreve também um poema chamado Balada da Prisão de Reading, às vezes publicado ou traduzido como Balada do Cárcere de Reading, que é um texto maravilhoso, que daí é um pouco diferente, porque ele se baseia no caso de um prisioneiro que ele conheceu lá e que foi enforcado. Era um homem que de fato era um criminoso, tinha cometido um crime hediondo e foi executado, e ele ali usa a execução, esse ato repulsivo que é a execução, para mostrar como o rito de assassinar aquilo que é diferente, às vezes é pior do que o crime cometido, né? E, obviamente há um espelhamento entre o crime real e condenável da personagem que o inspirou e o crime que não é crime e nem é condenável de homossexualidade, pelo qual ele foi colocado na mesma condição desse condenado à morte. Não por acaso, ele, depois que sai da prisão, ele ficou preso entre 1895 e 1897, daí ele foi para Paris. Na verdade, ele foi para a França e depois acabou morrendo em Paris. Ele morreu de uma meningite, possivelmente consequência de sífilis, tal. Ele acabou, a vida dele foi totalmente comprometida. A mulher dele, ele foi casado, apesar de ser homossexual, ele foi casado, teve filhos. A mulher foi morar na Suíça e ele teve que renegar o nome dele, tirar o nome dele dos seus documentos, porque ela era hostilizada, enfim. E o Oscar Wilde passou os seus últimos 3 anos de vida na França, que tem um ambiente mais liberal, supostamente mais tolerante, não criminalizava, por exemplo, a sodomia ou a homossexualidade, e ali ele permaneceu, ainda pôde gozar aí um pouco da sua liberdade. E é curioso que, já que eu mencionei a França como lugar para onde o Oscar Wilde vai e onde ele escreve a balada do Cárcere de Reading, né? A Carta de Profundis ele escreve na própria prisão e a balada do Cárcere de Reading ele escreve na França. O Oscar Wilde, o caso Oscar Wilde, é citado num outro texto importantíssimo sobre a questão homossexual da França do século XIX, mais especificamente da virada do século XIX para o século XX, que é o romance Sodoma e Gomorra, que corresponde à quarta parte de Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Eu já falei do Marcel Proust aqui em outro vídeo, mas agora eu vou falar especificamente deste volume em que se desvela a questão da homossexualidade na Paris da Belle Époque. Pois bem, justamente Sodoma e Gomorra é um livro em que aparece, sem menção explícita, a figura do Oscar Wilde. Porque qual é a história? Assim, falando muito brevemente, Em Busca do Tempo Perdido é um livro em que há um narrador que amadurece. No quarto volume, ele descobre que algumas personagens próximas a ele são homossexuais, e aquilo para ele é um choque. O Proust, vejam que coisa curiosa, o Proust, homossexual, imagina um narrador e uma personagem, o protagonista do seu livro, que amadurece
subjetivamente, emocionalmente, fisicamente, e se choca com a descoberta da existência da homossexualidade como uma, vamos dizer, variante da espécie humana que ele desconhecia. Então, o Proust, escritor homossexual, se coloca na posição de uma personagem imaginária para pensar o efeito disso sobre quem não é homossexual. E isso acontece num trecho em que o narrador testemunha uma relação entre dois homens, mais especificamente o Barão de Charlus, que é uma personagem importante da família dos aristocratas, dos Guermantes, etc. e tal, com um homem plebeu, um pequeno burguês, que é um alfaiate, que é chamado Jupien. E ele testemunha esta relação homossexual, e ele faz um longo discurso, ele vai falando para si mesmo, porque o livro é escrito na primeira pessoa, ele vai falando sobre o horror que ele sente. E é muito interessante porque, ao expressar este horror, ele associa a condição de excluído, estigmatizado do homossexual à condição do judeu. E aqui, um outro dado importante. Proust era gay? Era. E era também judeu. Então, vejam que coisa curiosa, como o escritor sempre se descola, né? As pessoas têm a tendência de associar o escritor às suas personagens, como o Proust se descola da sua personagem. Ele tem uma personagem de um livro que tem 3.000, né? Os 7 volumes da Busca ao Ter Perdido são 3.000 páginas, de uma personagem que escreve de maneira memorialística, mas não são memórias do Proust, tanto que ele imagina esse jovem que é de família católica e que é heterossexual, ele imagina esse jovem tendo horror em relação à homossexualidade e associando a homossexualidade à questão judaica, à condição do judeu como o grande excluído da sociedade. Então é impressionante o Proust, como ele elabora esta questão que devia ser complicada para ele, tanto faz, a gente não vai saber, porque a gente está lendo o livro, a gente não está na seção de análise do Proust, né? Como ele elabora esta questão de maneira complexa, fazendo com que o seu narrador, é anônimo, né? Nunca é dito o nome da personagem. Então o Proust faz com que esse narrador expresse aquilo que é vigente na sociedade. Uma exclusão e uma estigmatização do diferente, seja homossexual, seja o judeu. E aí eu vou ler um trechinho para vocês, porque é muito interessante, porque ele faz menção ao Oscar Wilde. Né? Então o narrador proustiano de Sodoma e Gomorra, quando ele descobre, ele começa a falar sobre o vício dos invertidos. Vejam que coisa interessante, o Proust usa um vocabulário extremamente sexista, homofóbico, né? Ele se refere à homossexualidade como vício e ao homossexual como um invertido. Começa falando sobre nos seguintes termos do homossexual: sem honra que não precária, sem liberdade que não provisória, até o descobrimento do crime, sem posição que não seja instável, como o poeta acolhido na véspera entre os salões, aplaudido em todos os teatros de Londres, expulso na manhã seguinte de todos os hotéis. Então ele fala que o brilho, a honra, a dignidade pública do homossexual é sempre precária e provisória, porque logo em seguida ele será vilipendiado, será excluído. Né? Então a honra dele é precária, a liberdade dele é provisória, até o descobrimento do crime. O narrador pensa que aquilo que o ser homossexual é criminoso, e quando se descobre o crime, a condição daquele que era homossexual é desvelada e ele é punido. E daí ele dá o exemplo dessa posição instável, quando ele diz que o poeta acolhido na véspera em todos os salões, aplaudido em todos os teatros de Londres, é expulso na manhã seguinte de todos os hotéis, que é exatamente o que aconteceu com Oscar Wilde. Ele era um dandy que fazia sucesso nos teatros e nos salões de Londres, e quando se descobriu a homossexualidade dele, ele foi não apenas perseguido e excluído do convívio, como excluído do convívio da própria sociedade ao ser preso. Mas daí nós temos 10 páginas em que o narrador expressa o horror da descoberta da diferença. E ele coloca em paralelo a condição do judeu e do homossexual, ambos portadores de uma enfermidade incurável, ambos caindo no ostracismo, vítimas do opróbrio, que se tornam uma espécie de raça dentro da espécie humana, compõem uma espécie de franco-maçonaria, que são obrigados a levar uma vida novelesca, improvável, de encontros
artificiais para fugir da vigilância dos olhos de quem os pune. E aí, conforme vai empreendendo esse discurso, o narrador proustiano começa a intensificar a violência das imagens que ele utiliza para descobrir ou para desvelar essa dupla exclusão do homossexual e do judeu, e ele vai tornando o discurso dele quase como um espasmo. De um espasmo de horror se converte num espasmo de piedade. Então são 10 páginas magníficas de Sodoma e Gomorra, em que a diferença da outridade, a alteridade, a identidade do outro, aquilo que incomoda, perturba, como ainda hoje a homossexualidade perturba muitas pessoas, vai sofrendo uma mutação de algo que provoca repulsa para algo que provoca piedade e empatia. E em dado momento, a escrita proustiana vai se transformando numa única frase em que diferentes períodos, orações coordenadas, ou seja, colocadas em sequência de um mesmo grande parágrafo, vão se sucedendo como se fossem soluços. De início, soluços de choque, e depois soluços de piedade, de misericórdia, de compreensão e, como eu disse, de empatia. É um dos trechos, uma das passagens mais belas do Sodoma e Gomorra, de toda a busca do tempo perdido, ao final da qual o horror inicial, a repulsa inicial pelos homossexuais, se converte na compreensão da sinceridade do amor pelo amor, sem as coreografias impostas pela sociedade. É um texto magistral de Marcel Proust, esse escritor homossexual e judeu que soube imaginar o choque que a diferença produz naqueles que são não judeus e não homossexuais, são heteronormativos, como se diz hoje. Então é isso. É uma experiência sempre fantástica ler Oscar Wilde e Proust, e neste momento em que se discute essa questão, esse possível uso político da homossexualidade, o que é ridículo, a gente tem a contrapartida literária de uma compreensão do incômodo causado pela homossexualidade. Então é isso, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo.